Olá, querido aluno, seja bem-vindo. Essa é a primeira aula da série Menu Estilo Web. E nessa série você vai aprender a criar passo a passo um menu igualzinho a esse aqui. Aqui eu tenho o movimento do mouse, sobre os botões. Ele vai acompanhando, alterando a cor e a barrinha. Se a gente clica, ele troca aqui o conteúdo da página. Isso aqui eu não vou ensinar a desenvolver nesse curso, tá? Eu vou apenas mostrar como trocar as páginas, mas eu não vou mostrar a criação desses controles e nem o funcionamento. É apenas o funcionamento do menu lateral e essa troca de conteúdo aqui das páginas, certo? Nessa primeira aula, nós vamos criar o design, criar a estrutura do menu. Vamos então? Antes da gente começar, quero pedir que você se inscreva no canal, ative aí as notificações para você receber toda semana novos vídeos que eu estou postando. Quero pedir também que você deixe aí o seu comentário, agradecendo aí o pessoal que comentou no Serafim, Márcio Santos, Pedro Menezes e o professor Joaquim, muitíssimo obrigado. Comenta você também, fala aí de onde você é, que dia você está vendo o vídeo, se você já me conhece, se não, deixa a sua sugestão, deixa aí uma crítica, que vai ser muito bem-vindo. Então, vamos abrir o Excel para a gente dar início à aula. Estou aqui com o Excel aberto, o primeiro passo é salvar a planilha. Para salvar, eu vou utilizar aqui o atalho no teclado, Ctrl mais a tecla B. Primeira vez que a gente fizer isso, ele vai pedir para salvar o arquivo no computador. Vou vir aqui em mais opções, procurar, e provavelmente aí no seu computador pode aparecer uma janela igual a essa. Dá aí o nome do seu arquivo, eu vou colocar menu, estilo web. O tipo de arquivo é um ponto mais importante que você tem que abrir e escolher pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. É só clicar agora em salvar e a partir de agora, sempre que você lembrar, dá um Ctrl B de bola para salvar o que você tiver feito aí na planilha. Eu vou acessar o editor VBA, que é onde a gente vai fazer a programação, através do atalho Alt F11. E aqui, se o seu não abrir com essa janela aqui do lado, você vai utilizar o atalho Ctrl mais R de rato e ele vai abrir essa janela aqui, que é a janela de projetos. Você vai clicar com o botão direito aqui para poder adicionar um novo formulário. Nas opções que se abre, escolher inserir e agora user form. Esse formulário, você vai abrir ele aqui determinando o tamanho que você quer aí para o seu formulário, certo? Aqui, eu quero que o meu formulário tenha a cor de fundo branca. Então, eu vou executar aqui, só para você ver. Por que eu gosto de trabalhar com branco? A barra do meu formulário, não sei se é porque é o Windows 10, mas ela fica branca. Então, quando eu altero a cor de fundo também para branco, olha só, dá um efeito bacana. Vou dar um F4, eu venho aqui em Backcolor e altero para branco. Eu tenho aqui as cores paleta e eu tenho aqui sistema e paleta. Então, eu pego a cor branco. Quando eu executo, fica tudo branco, dá um aspecto diferenciado no meu caso. Talvez se o seu não der esse mesmo efeito, pode ser questão de versão do Windows, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui os controles que vão fazer parte do meu menu. Eu vou acessar a caixa de ferramentas, clicando nesse botão aqui. Vou adicionar um controle label, que é um controle rótulo, certo? Clico uma vez, clico no formulário e eu vou colorir o fundo dele, o backcolor, eu vou colocar uma cor mais escura um pouquinho do que o branco para que eu possa ver o controle ali, certo? Você vai determinar um tamanho que você quer para o seu botão. Eu vou colocar o meu mais ou menos assim. E agora, nesse espaço aqui, eu quero uma imagenzinha. Então, como que eu vou fazer para colocar uma imagem nessa label? Eu vou abrir a internet, certo? Aqui na internet tem um site que eu utilizo bastante que é para pegar a imagem, que é o Icon Archive, iconarchive.com. E aqui você vai escrever a imagem que você quer pegar, só que tudo que você vai pesquisar aqui tem que ser em inglês. Então, eu vou escrever a palavra pesquisa, só que em inglês, Search, eu não sei falar, tá? Mas se escreve assim. Vou dar um Enter para ele achar para mim as imagens. E aqui nessa parte de filtros, você vai abrir aqui a parte da licença e vai escolher que você quer o comercial free, ok?
e aí ele vai listar para você as imagens que você pode estar usando aí. Eu vou pegar essa daqui, ó, você pode pegar qualquer uma que você desejar, você vai clicar uma vez sobre ela, e ele vai abrir a página dessa imagem. Aqui embaixo você tem diversos tamanhos para essa imagem. Você vai pegar uma que vai caber dentro da sua label no espaço que você determinou aqui, ó, mais ou menos assim. Então, olhando aqui, eu acredito que essa de 32 pixels vai ficar interessante, ó. Então, você vai clicar com o botão direito em cima dela, vai escolher a opção salvar como, e aqui o local onde você vai salvar não há problema, você pode salvar em qualquer local. Só que esse formato aqui é o formato PNG. Lá no Excel ele não aceita esse formato de imagem. Ele vai aceitar o formato JPEG, ou então, o outro também é assim, né? Ou o formato BMP, que é o formato bitmap. Esse formato aqui é o que eu vou usar. Por quê? Quando a gente tem espaço em branco na imagem, ele interpreta como sendo uma parte transparente da imagem, tá? Então, para converter essa imagem de PNG para BMP, eu vou abrir o Paint, um programinha que normalmente todo computador vai ter, certo? Se o seu não tiver, tem que procurar alguma ferramenta similar que consiga fazer essa conversão. Para converter aqui, eu venho em Arquivo, clico, depois eu venho em Abrir, escolho a imagem que eu acabei de baixar no formato PNG, abro ela, ó, ela fica aqui no tamanho certinho. Eu volto em Arquivo, Salvar como e venho em Imagem BMP. E aqui basta apenas salvar e dar um OK nessa mensagem aqui. Se você tiver outra forma de converter, algum site que faça isso, não tem problema, pode fazer, tá? Eu faço assim porque é uma forma de eu mostrar o passo a passo que eu uso, tá bom? Voltando então no Excel, seleciona a label que você vai fazer o botão, procura aqui na caixa de propriedades, se o seu não estiver aparecendo, você vai apertar a tecla F4 no teclado. Primeiro clica na label, depois aperta F4 e vai se abrir essa janela. E aqui você vem na propriedade Picture, ok? Que significa o quê? Imagem. Você clica nesse botãozinho aqui para poder abrir as imagens e você vai pegar a imagem BMP que você acabou de converter utilizando o Paint. Perceba que a imagem ela está com uma bordinha branca em volta dela. Significa o quê? Ele tirou o fundo branco como transparente, mas ele não consegue tirar tudo. Por isso que eu gosto de trabalhar com o fundo branco. Ó. Se eu venho aqui e altero o fundo para branco, ó, quase não dá para ver. Essa imagem, você precisa de aumentar o tamanho da label até ela ficar 100% com a qualidade 100% boa. Para você colocar a imagem aqui, ó, e o texto aqui na frente, você vai vir aqui na propriedade Picture Position, certo? Vai abrir aqui e vai testar qual dessas opções você quer utilizar. Eu utilizo a primeira, a segunda, né, que tem o número 1 aqui, ó. Aí ele fica com a imagem de um lado e o texto do outro. Você vai diminuindo até você perceber que a imagem perdeu qualidade, ó. Tá vendo aqui, ó? Perdeu qualidade. Então ele tem que ficar maior do que isso para que a imagem fique 100%. Agora eu vou vir aqui na fonte, vou configurar a fonte que eu quero para esse meu controle. Eu vou pegar aqui uma fonte que eu gosto de usar, que é a fonte Consolas. E o tamanho aqui, eu vou colocar um tamanho 10 para ela ficar um pouquinho maior. A cor do texto, ó, o Forecolor, eu vou abrir aqui, vou vir aqui na paleta e vou pegar esse terceiro, ó, na escala de branco e preto aqui, eu pego o terceiro de baixo para cima. E aqui agora o texto, vamos supor que eu quero pesquisar, vai ser o texto desse botão. Se você quiser que o texto fique mais longe um pouquinho da imagem, você vai vir aqui no início, vai colocar uns 2 ou 3 espaços, ó. Aí ele dá uma distanciada. Se você achou que foi muito, apaga, ok? Então o nosso primeiro botão já está concluído. Agora o que eu faço? Eu altero a cor de fundo dele para cinza, para eu conseguir ver. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Eu quero ele mais larguinho, ok? Aí eu seguro Ctrl e vou fazendo cópias. Só que você tem que deixar um espaço, tá? Ó. Você tem que deixar um espaço aqui entre um e outro. Nós vamos precisar disso daqui para dar aquele efeito de movimentação depois. Quando a gente mover o mouse, ele mudar de cor e assim sucessivamente. Então, vou fazer aqui com 4 botões apenas. Você pode fazer aí com o tanto de botões que você quiser, tá?
Eu vou agora selecionar eles e eu vou deixar assim cinza por enquanto. Eu vou pegar aqui o segundo, ó, vou vir na Picture aqui, vou carregar uma outra imagem que eu já converti aqui para bitmap. É a mesma coisa, tá? Você vai fazer aí a conversão, ó, peguei essa, só que essa daqui tá um tamanho maior. Tá um tamanho maior do que 48 pixels. Eu vou pesquisar outras imagens aqui no site do Beacon Archive e vou levar elas para lá, tá bom? Eu vou pesquisar, por exemplo, book. Aí eu venho aqui, abro um desses, ó. Vou pegar esse daqui. Você pega o mesmo tamanho, ó, 48 pixels, botão direito, salvar imagem como, salvar. Aí você volta no Paint, arquivo, abrir, escolhe a imagem que você baixou. Só que aqui tá errado, ó, não, deixa eu ver, não é 48, é 32. Vamos de novo, ó, botão direito, salvar imagem como, salvar. Aqui de novo, arquivo, abrir, pega a imagem que você acabou de baixar, agora sim, arquivo, salvar como, imagem BMP, salvar, ok. Aí eu volto no Excel, pego essa imagem na propriedade Picture e aí vai ficar certinho, ó. Eu vou colocar, por exemplo, salvar, é só uma ideia, tá? Salvar livro, só para a gente ter uma noção. Aqui, como ele ficou muito distante, o nome ficou muito grande, eu venho aqui, ó, e tiro os espaços, ó, de modo que fique mais ou menos alinhado a imagem, uma imagem com a outra. Eu vou então colocar outras imagens nesses dois e eu já volto quando tiver feito, que é o mesmo procedimento. Então ficou dessa forma, ó, pesquisar, botei uma imagenzinha para livro, uma configurações e um fornecedor. Eu vou só selecionar, vou colocar aqui a cor branca e agora o nosso efeitozinho já está tomando vida. Eu quero que na hora que eu mover o mouse sobre ele, ó, ele faça a coloração. Só que eu ainda não vou fazer isso nessa aula, tá? Nessa aula eu vou só criar mesmo o layout. Aqui também, o que eu quero? Eu quero uma barrinha vermelha ou de uma outra cor qualquer antes aqui do controle que estaria selecionado ou que eu mover o mouse sobre ele, né? Então, para criar essa barrinha, eu vou acessar a caixa de ferramentas de novo. Eu vou vir aqui, vou criar uma label, posiciono ela em qualquer local. Na propriedade Caption, eu apago, que eu não vou querer texto. E na propriedade Backcolor, você coloca a cor que você quer a sua barra. Por exemplo, vamos supor que a minha eu vou querer esse laranja. Deixa eu colocar um laranja mais claro aqui, ó. Aí você vai fazer o quê? Você tem que fazer a altura dela ser a mesma altura do botão, tá? Como que a gente faz isso? Tem uma propriedade ali, que é a propriedade height, assim, ó, que significa altura. Então você clica no botão, olha qual que é a altura dele, ó. No meu caso aqui tá 36. Seleciona a label que vai ser a barra e digita 36 também. A largura, que é representada pela propriedade width, certo? Você vai vir aqui e vai digitar, por exemplo, 2, ó. Vai ficar uma barrinha fininha. Se você quiser ela mais grossa, você vai aumentando. Vou colocar 4, tá vendo, ó? Então, agora o que você vai fazer? Eu quero que ela esteja na mesma reta desse primeiro botão. A propriedade que define a altura é a propriedade top. Então, você vai olhar qual que é o top desse controle aqui e vai digitar o mesmo valor nesse aqui, para que eles fiquem na mesma altura. Então, vamos lá. Top 18. Seleciona a barrinha, digita 18. Ok? Já está na mesma altura. Agora, eu quero que essa barrinha fique exatamente aqui no cantinho ao lado do botão. A propriedade que define a distância do controle para o canto do formulário é a propriedade left, que significa esquerda. Então, você vai vir aqui no controle, clica e olha qual que é o left dele, 18. Só que você não vai colocar o mesmo left aqui, porque olha só, se você coloca 18 aqui, ele tá ali, mas se você clica no controle, tá vendo? Ó, a barrinha tá dentro do controle. Então, vamos pensar. O left do controle é 18. A largura da minha barra é 4. Então, eu tenho que tirar essa largura e colocar o left. No meu caso aqui vai dar 14, tá? Eu coloquei uma largura de 4.
o left do botão é 18, então o left da barrinha vai ser 14. Então, ó, eu clico na barrinha, venho aqui no left e coloco 14, que aí ela vai ficar por fora do botão, ó, ok? Então agora, para que a hora que eu mover o mouse, ela passe para o botão de baixo, eu vou estar fazendo isso na próxima aula, tá? Essa aula é mesmo só a criação aqui do layoutzinho para você aprender, para você praticar. Não se esqueça, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, participa, se inscreve, ative as notificações, acessa também o meu site, que é o edivancabral.com.br, ok? Tem muita coisa bacana lá, tem cursos gratuitos para você de Excel VBA. E fique com Deus e até a próxima aula.